Querido detetive de olhos brilhantes, conheço James. À primeira vista, ele é um cara comum. Na verdade, coisas muito estranhas costumam acontecer com ele. Veja você mesmo. Uma vez, James foi nadar em um lago da região. E adivinha só, um dos outros banhistas acabou sendo um visitante do espaço. Olhe bem para essas pessoas e ajude James a descobrir quem é. É o cara nadando no lago. Viu aquele tentáculo? Deve ser dele. O que faz dele um visitante extraterrestre? Muito bizarro. Por sorte, ele era bem de boa, e o James fez um novo amigo exótico. Mas o novo conhecido do James tinha um hábito. Ele gostava de desafiar terráqueos com enigmas. Então, perguntou ao James: "Sou uma pessoa, uma fruta e um pássaro. O que sou eu? Você pode ajudar nosso amigo a encontrar a resposta?" A resposta correta é kiwi. O próximo enigma parecia simples, mas será que era mesmo? Aconteceu assim. As pessoas me compram para comer, mas nunca me comem. O que sou eu? James passou bastante tempo tentando descobrir a resposta. E você? É um prato. Oh, meu Deus! Mas o novo amigo de James não parou. O enigma seguinte era ainda mais complicado. Ele mostrou uma caixa para James e pediu para ele adivinhar o que tinha dentro. Aparentemente, era uma cor, mas James também podia comer. Que será que é? Na caixa havia uma laranja. James acertou, por isso o visitante extrasolar deu a fruta para ele e o deixou em paz. James suspirou aliviado e escapou daquele conhecido esquisito. Ele decidiu que, depois de um bom mergulho, já estava mais do que na hora de ir ao museu. Ele estava olhando algumas estátuas bem legais no museu quando, de repente, percebeu que uma delas, na verdade, não era uma estátua. Qual delas era e como ele percebeu isso? Olha para a estátua à esquerda. Ela não tem pulso, então deve ser de verdade. A cabeça da estátua da direita foi substituída. Viu aquela emenda no pescoço dela? Então ela também deve ser uma estátua. Mas o do meio é um ser humano de verdade, vivo e respirando. Olha para as bochechas rosadas dele e as gotas de suor na testa. Deve ser difícil ficar com o braço levantado o tempo todo. Em um certo momento, James prestou atenção em outras 3 visitantes da exposição. Todas eram mulheres muito bonitas, e James se apaixonou na hora. Pois é, ele é um cara bem romântico. Infelizmente, uma das novas paixões do James é a esposa de um vampiro. Vamos salvar o coitado e avisar de qual mulher ele deve ficar longe. A moça da esquerda pode só ter uma pele muito pálida. A da direita, provavelmente, tá bebendo algum suco ou coquetel vermelho, mas a mulher do meio foi mordida recentemente. Olha o pescoço dela, então ela deve ser a esposa. Corre, James, corre! Depois de quase escapar de um grande perigo, James decidiu aliviar o estresse e foi para a academia. Ao lado dele, só havia mais 2 pessoas, 2 jovens. A da esquerda tá malhando e a da direita tá tirando selfies com o iPhone mais novo. Olha para elas com atenção e tente descobrir qual delas é realmente rica e qual tá só de faz de conta. Para entender, se precisa prestar muita atenção aos detalhes. A mulher da esquerda tá usando um relógio fitness estiloso que deve ser bem caro. O tênis de treino dela é de alta qualidade, mas tá um pouco gasto. Isso significa que ela frequenta a academia com frequência. Além disso, ela tem fones de ouvido sem fio e um personal trainer tá bem ao lado dela.
Já a mulher da direita parece chamativa com seu iPhone e suas joias, mas se você olhar de perto, vai perceber que essas joias são baratas e, em vez de tênis, ela tá usando sapatilhas. Parece que ela nunca foi a uma academia chique antes e usou uma entrada gratuita para tirar o máximo de fotos possível. Então, na verdade, a mulher da esquerda é a rica. Agora, voltando àquela laranja que o James ganhou do amigo extraterrestre. Ele comprou mais 4 e deu as 5 laranjas para 5 meninos que conhecia. Eles começaram a comer a fruta. A terminou de comer antes de B, mas depois de C. B terminou antes de, mas depois de B. Em que ordem os meninos terminaram de comer as maçãs? C, A, B, D, I. Voltando para casa, James viu a casa do vizinho pegando fogo. Ele viu um bombeiro por perto, mas o homem estava parado, sem fazer nada. Por que ele não ajudava o vizinho do James? Sabe o motivo? Vamos ver o quanto você está atento. Você reparou nas abóboras e nas decorações de Halloween? O cara não é um bombeiro de verdade, ele só tá usando uma fantasia de Halloween. Então James teve que resolver a situação por conta própria e ajudar o vizinho a apagar o fogo. No dia seguinte, James foi convidado para o casamento da prima dele. Mas, meia hora antes da cerimônia, o cara puxou a prima de lado e contou para ela que o futuro marido estava traindo-a. Como ele sabia disso? James percebeu uma mancha de batom na camisa do noivo. E a cor era diferente da que sua prima estava usando. O casamento foi cancelado e o noivo ficou furioso. Ele trancou James em um quartinho. Para sair dali, o cara precisava descobrir a senha. É a resposta para este enigma. Pode ser quente, pode ser fria, pode correr e pode ficar parada. Pode ser dura e pode escorregar por qualquer coisa. O que é? É a água. Depois de descobrir, James saiu do quarto rapidinho. Durante uma semana, a vida de James transcorreu sem grandes acontecimentos, até que ele recebeu um telefonema de um amigo que morava em outra cidade. Ele alegou que uma família de vampiros havia se mudado para as casas ao lado da sua, e ele estava muito preocupado. James não podia deixá-lo na mão, então foi até lá e encontrou a rua certa. Eles viu 3 Caudia. James apareceu na casa, o que ele achou estranho. Qual ele escolheu? A, B ou C? O que você acha? Olhe para as pegadas. São um tanto estranhos. Elas dão acesso às casas A e C. Mas e a casa B? As pegadas levam apenas em uma direção, dentro. Aparentemente, as pessoas entram, mas nunca saem de lá. É redundante. James decidiu verificar a casa. Ele tocou a campainha. A esposa do vampiro abriu a porta. Não, finalmente. Ela exclamou, precisamos da sua ajuda. Alguém atacou meu marido. Por favor, descubram quem fez isso. James ficou chocado, mas entrou na casa. Ele viu a família de vampiro. Ele perguntou o que eles estavam fazendo durante o ataque. O irmão disse que ele estava dormindo em seu caixão. O filho respondeu que estava lavando roupa e não tinha visto nada. E a esposa disse que estava tocando piano. James compreendeu imediatamente quem havia atacado o vampiro. Você já descobriu? Foi o irmão do vampiro. Ele disse que estava dormindo em seu caixão, mas esse caixão é pequeno demais para ele caber dentro. Ele é um mentiroso. O irmão do vampiro irritou-se, mas deixou James ir. Ele ainda mostrou a ele onde ficava a saída. Mas James viu 3 portas. O cômodo atrás da primeira porta tinha um gás perigoso e tóxico. Atrás da segunda porta, uma pedra enorme estava pendurada sobre a entrada. Assim que algo ou alguém entrasse, ela cairia.
Havia um tigre faminto esperando por sua presa no terceiro cômodo. Qual porta James deveria escolher? O cara tirou um dos tênis, abriu a segunda porta e jogou o tênis lá dentro. A pedra esmagou o tênis, e James saiu facilmente da casa pela segunda porta.